E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, trazendo aí as últimas novidades, informações aí sobre o nosso Verdão, galera. Palmeiras estreia hoje na Libertadores, vai pegar o Sporting Cristal, galera, fora de casa. Fique aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? É o Aliança que enfrenta o São Paulo, não é? Que eu acabei de dar aqui na Se Libertadores, você falou, o próximo tá jogo. falado, foi isso Não, mesmo, acho que é. Enfim, deixa eu até checar aqui. Mas o Alianza Lima, Morumbi, dia 10. Depois Mas a torcida o do Palmeiras estará com a Aliança. Então, Vão retribuir o carinho. Vão retribuir o carinho. Ah, então tá bom, tá certo. De qualquer maneira, temos aí a estreia, então, de Palmeiras e de Sporting Cristal, né? Nessa fase de grupos da Libertadores. Um Palmeiras que reencontra o Sporting Cristal depois de 12 anos. Vocês lembravam disso? não. Não, é muito time para acompanhar, né? Não lembrava, não. Não, isso aqui foi uma pesquisa. Obviamente não vem da minha Não, memória mas de humana, mesmo assim, não. Não vem da minha... o Foi em Sporting Cristal 2013. não é marcante pra... Não marca, não emociona, né? Não. Foi em Quando tá 12 Mas anos é sem um jogar com nome o que quando a Peñarol. gente escuta, a gente... Mas é um nome quando a gente escuta falar Libertadores. É, claro. Não. Ó, o último jogo foi em 2013, esse que eu falei que volta há 12 anos. Também na fase de grupos, deu 2-1 Palmeiras no Pacaembu, isso foi em fevereiro de 2013, e 1-0 em Lima, tá? Na época, o treinador do Palmeiras era o Gilson Kleina, e o Palmeiras estava jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vocês nem lembram disso, né? É, O torcedor do Palmeiras não lembra disso. Do Palmeiras, Torcedor do Palmeiras, você falou duas Você- palavras, o torcedor do Palmeiras não lembra mais. segunda divisão. Não, segunda divisão, né? Já Contando são com uma duas. palavra só, e a outra é Gilson Kleina. Gilson Kleina. É. Então tá, são 4 ao total. Então tá bom. Quanta coisa aconteceu de lá pra cá, hein, torcedor? Mas enfim, eu 12 não anos lembra passaram e não desse quero momento. lembrar. Se rolou, eu não lembro. Isso. Mas enfim, muita coisa aconteceu de lá pra cá e temos a estreia hoje. E aí? E aí que os jogos do Corinthians, foram 2 depois da final, falam um pouco sobre o Palmeiras, tá? É? Palmeiras... Não, mas desculpa, o Corinthians não jogou daquele jeito. Na verdade, vamos lá. Não achei que o Corinthians jogou no sentido de ter feito algo envolvente, de ter promovido o espetáculo. Mas a estratégia funcionou contra o Palmeiras. O Corinthians bloqueou o Palmeiras. Exato, é isso. Mas os times têm bloqueado o Palmeiras bem. Eu não acho que o Sporting Cristal, só por jogar em casa, vai sair para dentro do Palmeiras, não. Aliás, é padrão a gente ver os times da América do Sul, mesmo recebendo os times brasileiros, sem tentar imposição. Eles não são favoritos ao título? Eles não ganham todo ano? E o Palmeiras é dessa lista, né? Não é só futebol brasileiro. O Palmeiras é dessa lista. Eu acho que Então- inclusive é o que representa o futebol brasileiro, porque falei sobre isso aqui enquanto estávamos em off. Não acho que seja uma regra, já que é representante do futebol brasileiro entrando numa competição continental, larga como favorito. Não acha. Acho que nós sim temos os favoritos às duas competições, Sul-Americana e Libertadores, mas não acho que isso seja sinônimo de todo Sim, time brasileiro mas entra favorito. ainda que- Mas nesse caso aí dito isso. Ainda nesse que não caso sejam os dois últimos campeões, Botafogo e Fluminense ganharam as últimas Libertadores, Palmeiras e Flamengo tem muito lastro. sempre entram com esse favoritismo. Tá? E dito isso, o Palmeiras vai ter que partir para cima e vai receber mais uma vez uma defesa forte. E a escalação dá essa indicação pra gente, né? O Gustavo Gomes, Jojo? Não. Ele tem o Gustavo Gomes de volta, ele tem essa baixa do Veiga, mas é o meio-campo que me pega, né? Porque ele opta pelo Lucas Evangelista, que é um jogador que tem menos características defensivas, vamos colocar assim, do que, por exemplo, se ele optasse pelo Aníbal Moreno ou até o Emi Martinez. Então ele opta pelo Lucas, que talvez deixe o time mais exposto, mas aí ele tem a volta do Gustavo Gomes. E aí, qual a solução que ele encontrou para a vaga deixada pelo Veiga, que é esse jogador super importante, mega titular do Palmeiras? É a entrada do Felipe Anderson, porque ele não tem o Maurício, que seria a primeira opção, e talvez o Maurício fosse até titular. A gente não sabe como seria essa briga aí entre Maurício e Veiga, que o Maurício era o jogador que até se machucar vinha sendo o jogador mais importante no Palmeiras nesse começo de ano. Aí o Felipe Anderson entrou no lugar do Veiga no domingo, na partida contra o Botafogo, e foi bem na movimentação, né? A gente estava acostumado a ver o Felipe Anderson preso do lado esquerdo e não estava rendendo, né? Desde o ano passado,
Ele tem sendo utilizado dessa forma e ainda não encantou, né? E aí, esse ano ele ficou no banco, passou umas partidas sem ser relacionado, ficou ali caprichando nos treinamentos e agora, no momento que o Abel precisa, ele utilizou ele de uma maneira diferente e ele correspondeu. Então, por isso que não causa estranheza nenhuma. A gente já viu isso e acho que funcionou, o Palmeiras melhorou, de ver o Felipe Anderson jogando pelo meio e não pela esquerda, onde está o Facundo Torres. Perfeito, veremos. O Lofredo não tem a menor fé. Olha, Não, o Lofredo tá precisando trabalhar a fé dele. Não, tá, era tá um puxado, jogador, tá um jogador que eu esperava mais, tá? Nem a Quaresma. não, todo mundo esperava mais, mas agora pode ser, está sendo utilizado de outra maneira, vamos ver. Ele não entrou mal contra o Botafogo, não. O Felipe Anderson está para o Palmeiras, assim como o Igor Coronado está para o Corinthians. Mas não, o Felipe Anderson tem um histórico muito maior. Totalmente diferente. Não, o Felipe Anderson tem um histórico muito maior. Segurada. Muito maior. Coronado Foi por era um isso que jogador que contrataram o nunca Coronado. ninguém tinha visto jogar. Então, Felipe Anderson, não. o Coronado, talvez, a intenção do Ramon em utilizar o Coronado tantas vezes foi a mesma estratégia do Pedro Raul, dar minutos... Para ver se ele responde. Não, para valorizar e negociar. pode ser. A gente tem que fazer É. um ranking, né? Uma Isso. tabela de classificação. Não, minutos Felipe somados. Quem está pontuando O mais? Felipe Anderson tem muito histórico e por isso eu no Coronado não, porque eu não sabia. Só sabia que era um jogador que o salário era altíssimo e o Corinthians tinha contratado. Nunca tinha visto jogar, nunca mesmo. Tinha visto umas 2 vezes, para não dizer que nunca tinha visto jogar. Felipe Anderson não. Felipe Anderson tem um histórico bom. E por isso eu esperava mais do que do Felipe Anderson nesse retorno ao Brasil jogando pelo Palmeiras. Já Ainda vamos mais falar. caindo num time ajeitado. Claro, já vamos falar do Flamengo. Aí eu acho que lá tem um exemplo para você comparar com o Coronado, que estará em campo hoje, inclusive. Eita. Jojo, um beijo para você. Amanhã a gente fala bastante desses jogos, viu? Combinado. Arnaldo, jogo importante, tem que ganhar também. Tem que ganhar, até pela sequência ruim, né, desse ano de 2025, pela perda do título estadual, que tem o seu peso. O estadual é aquela coisa. Tem um amigo nosso que fala assim, né? Você ganha o estadual no final do ano, vira um retrato na parede. Se você perde o estadual, o seu técnico pode cair, vai ter crise e tal. Então, para quem perde, evidentemente é pior. Para quem perde do rival, então, mais ainda. Para quem estreia no Brasileirão, o 0x0 com o Botafogo jogando mal, idem. Para quem não vai jogar clássico em casa, porque vai ter show contra Corinthians e São Paulo, o triplo. Então essa é a situação do Palmeiras. Para quem tem o elenco mais caro do país e investiu bilhões de euros, a responsabilidade é gigante. Então o Palmeiras Vou te vai... dar um dado só sobre isso? Manda. Reportagem do Rafael Reis hoje no UOL aponta que o Palmeiras é o time que mais gastou para a Libertadores, 70,9 milhões de euros, o que dá 436,6 milhões de reais. Mas pode continuar. Então, essa janela do Palmeiras é uma janela europeia, não é qualquer coisa, né? É claro que transformar isso tudo, jogadores recém-contratados valiosos num time, não é de uma hora para outra, não é videogame, como diria o Abel, como é que ele fala? PlayStation. Porém, sem tempo para treinar, agora tem um monte de jogos, ele vai ter que, durante os jogos, encontrar uma cara de time, um novo time, né? E a Libertadores pode ser até por conta da estreia, um pouco mais acessível que outros tiveram, pode ser uma boa largada. Hoje tem aquela situação da ausência do Rafael Veiga, que vinha sendo bastante criticado, inclusive pela perda do pênalti contra o Corinthians. A colocação do Felipe Anderson pela primeira vez como um meia, vamos ver se ele rende, porque o Casagrande falou do Coronado há pouco, o Felipe Anderson também tinha uma partida boa pelo Palmeiras até então. Aí entrou bem contra o Botafogo, um jogador contratado com muita expectativa, um desses, né? Só que na janela passada. E o Palmeiras, uma coisa a gente tem convicção, a gente falou do desequilíbrio do elenco do Corinthians, da quantidade inexistente de jogadores no elenco do São Paulo, e falando do terceiro grande da cidade de São Paulo, o Palmeiras é um que não tem como reclamar de falta de jogador. Tem todo tipo de jogador, e é uma diferença grande. Nesse investimento, é praticamente só jogador no auge da carreira, 26 anos, 25 anos, não é o caso do Felipe Anderson, mas é o caso do Vitor Roque, é o caso do Paulinho, é o caso do Maurício, que veio do Inter no ano passado. Então o Palmeiras tem jogador à beça para ter um grande time
e investiu para dominar a temporada no futebol brasileiro. Essa é a expectativa. O investimento do Palmeiras é para repetir o que o Botafogo conseguiu fazer o ano passado, que é dominar o futebol brasileiro e ganhar a Libertadores e o Brasileiro. Ou que o Flamengo do Jesus fez lá atrás. O investimento desse ano, o Abel nunca teve isso. Ele sempre concorreu com os principais com menos. Agora ele tem mais. E a expectativa é que o Palmeiras transforme esse poderio econômico de jogadores no campo num time. Quem sabe na estreia da Libertadores essa largada pode ser dada, né? Porque o time, além de tudo, está mostrando falta de confiança, né, Tironi? E quando os resultados não vêm, isso é natural que aconteça. Aí, é aquilo. Nosso final de semana, o Palmeiras tem o Sport no Recife pelo Brasileiro. Mas daqui a uma semana, pelo Brasileiro, ele vai ter o Corinthians em Barueri e um pouco antes o Cerro pela Libertadores em casa, naquele jogo que ganhou um componente muito grande por conta do episódio de racismo do Luigi e tudo mais. Né? Então, as coisas para o Palmeiras, como para todos, nessa maratona Libertadores brasileiro, vai se complicar e o time precisa dar uma resposta o mais rápido possível. Olha, o Palmeiras não vai ter o Rafael Veiga no jogo, machucado, mas pode ter a volta do Gustavo Gomes. Vamos ouvi-lo. Na hora do Gustavo Gomes, mas ele pode voltar, Casão. Foi relacionado, né? Foi relacionado, o Gustavo Gomes pode voltar ao time. Agora, bom, se o São Paulo ganha e foi mais ou menos, é obrigação do Palmeiras ganhar, tá certo? O Palmeiras tem que fazer o possível para ganhar essa partida, porque não é uma equipe difícil, o lugar é longe, Lima, no Peru, é longe pra caramba, a viagem cansativa, mas não é um time que disputa quase sempre a Libertadores, mas não é time de peso, né? Não é um time que entra como favorito, ou um time que as grandes equipes do continente têm medo de jogar ou em casa ou fora. O Palmeiras tem que ir lá e vencer. Tem que vencer de qualquer maneira. Até para não dar corda para uma possível crise de verdade, né? Porque vem jogando mal, não vem ganhando, perdeu o título pro Corinthians, jogou mal pro Botafogo. Enfim, o Vitor Roque não fez gol ainda. Teve falhas de jogadores individualmente nos clássicos, principalmente contra o Corinthians. Enfim, uma vitória fora dá uma consertadinha nessa história. Mas o brasileiro é um problema, porque já não ganhou em casa. É a mesma coisa. Claro, o Palmeiras vai disputar lá em cima, mas para evitar crises, o Palmeiras, para evitar confusão, ele tem que ganhar hoje e tem que ganhar no final de semana. Eu não sei nem contra quem é. Contra quem ele joga no final de semana? Sport no Recife. Então, Sport no Recife é a pedreira, o estádio lotado, aquela pressão toda, mas se for lá e perder, vai para a terceira rodada na outra semana com 1 ponto. É isso, dramático. Muito bem, quem vai estrear também na Libertadores é o Flamengo e vai ser assunto. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa aí nos comentários aí seu palpite para o jogo do Verdão de hoje à noite, galera. Beleza? Falou e até mais.